aconteceu o que você viu. Depois de ser o primeiro programa a mostrar ao vivo o fechamento de um asilo clandestino em Colombo, o Balanço Geral esteve de novo no local que fica na cidade da região metropolitana. E atenção, hein? Nós temos informações chocantes. Mas antes, vamos relembrar o que aconteceu. A investigação começou por conta do boletim de ocorrência do desaparecimento do seu Paulo Minervino. Esse que você vê aí. A família está há 9 meses sem conseguir contato com o idoso, que vivia em uma clínica psiquiátrica. A polícia foi em busca do homem e localizou uma cena lamentável de maus tratos contra vários outros idosos. Pessoas que viviam amontoadas em um quartinho, sem comida e sem nenhum tratamento digno. Ontem o Thiago Silva acompanhou a retirada deles de lá e o encaminhamento para um abrigo do município. Acontece que o seu Paulo, ainda não foi localizado. Seu Paulo Minervino. Por isso, o William Bittar voltou até o local à tarde, foi em busca de mais informações sobre o idoso desaparecido. E ele encontrou e aproveitou para conversar com exclusividade com um homem que seria um funcionário do cativeiro. Em primeira mão para você aqui no BG. Uma descoberta aterrorizante. 10 idosos que estavam trancados dentro de um imóvel que sequer fogão tinha, vivendo amontoados e amedrontados. Só que essa história é bem mais obscura. A investigação começou com um boletim de ocorrência de natureza de desaparecimento. Este é Paulo Minervino da Costa, de 57 anos. Com alguns problemas psiquiátricos, foi levado para a família para um lugar que eles acreditavam ser o ideal. No início, tudo certo, mas veio a pandemia. Quando veio a pandemia, aí eles receberam um comunicado da Casa de Repouso que as visitas estavam interrompidas. Quando deu uma amenizada, né, na pandemia, que começou a retornar as questões de poder visitar, de poder se aproximar, a família tentou novamente contato com a Casa de Repouso para ir visitar, pedia fotos, pedia vídeo dele para saber se ele estava bem. E os proprietários da Casa de Repouso já não respondiam mais as mensagens. Nesse boletim de ocorrência, um dos familiares conta que era feito o pagamento de R$ 1.350 para que o idoso fosse atendido. Mas desde o final do ano, os donos do lugar sumiram. Eles são Mara Maria Tereza e Arley Rodrigo Ramalho de Oliveira, esse casal da foto. Os dois eram os proprietários da Casa de Repouso Tio Rodrigo, que na verdade, segundo esse documento do Ministério Público, funcionava como casa psiquiátrica e abrigando doentes mentais em estado grave e internados há mais de 7 anos em alguns casos. E o pior, sem médicos que pudessem atender os pacientes. Só que o casal, ao invés de corrigir o que tinha de errado, sorrateiramente retirou todos os idosos de lá, entre eles o Paulo Minervino. Número 25, Rua das Laranjeiras, Colombo, região metropolitana de Curitiba. Foi para esse endereço, foi para esse local que a família do seu Paulo assinou um contrato há mais ou menos 12 anos para que ele fosse cuidado pelo casal e também pelos supostos funcionários. Mas desde novembro de 2021, eles não tiveram mais contato com esse homem. Tentaram várias e várias vezes alguma solução, algum contato, se encontrar com ele novamente. Por mensagens de celular, esse casal já não respondia. Até que uma parente veio até aqui, bateu no portão e ninguém apareceu. O local já estava fechado e os idosos já tinham sido levados daqui. De acordo com a polícia, o casal teria passado com os idosos em mais 2 endereços até a descoberta desta quinta-feira. Durante a madrugada, na surdina, transferiram 10 idosos para dentro dessa kitnet aqui em Colombo. Era aqui dentro que 10 homens, muitos deles debilitados, ficavam morando sozinhos
trancados, encarcerados. Lá dentro não tinha comida e a água que eles bebiam era do banheiro. Os moradores aqui da região só perceberam o que estava acontecendo porque um desses idosos conseguiu abrir a janela e gritar por socorro. Aqui é um cortiço, tem muita família, tem muita cachorrada, tem muita criança, a gente não escutava normalmente nada. Até uns 2, 3 dias atrás eles começaram a gritar pedindo socorro pela janela. Nesses 2, 3 dias eu subi ali, dei comida, só que aparentemente parecia na janela sempre 2, no máximo 3 idosos. No dia que eu subi para dar o prato de comida, tinha 10. Em situação de sem tomar banho, vulneráveis, com dor, que eu forneci um remédio para eles. Essa moradora, que prefere não se identificar, conta como os idosos foram parar lá. E eles me relataram que eles moravam num lar de Seu Rodrigues e a dona de lá, essa dona Mara, trouxe eles pra cá, fugido de madrugada, e todos eles estavam dopados. Disse que pra eles não sabiam onde que eles residiam, pra não saber pra onde que eles estavam indo, e desde então eles estão nessa situação aí. Ainda segundo ela, Tiago é esse homem de vermelho que aparece fugindo quando a polícia estava chegando. Quem tinha acesso à casa, pelo que a gente sabe, é um morador aqui da nossa vilinha aqui, o tal de Tiago, que até então foi ele que era o cuidador, né, dos idosos, ele que era para ter ficado responsável em dar comida, em dar banho, em cuidar. E tinha mais outras pessoas envolvidas também com ele. Só que ele é o principal, porque ele que deixava os idosos trancados, ele que ameaçava, ele que fazia de tudo ali. Mas ele tinha ajuda de um comparsa, que os próprios moradores nos indicaram quem era. Ele é o Elvis. Voltou até a casa depois da polícia para pegar as coisas e sair de lá, mas o encontramos na mesma hora. Elvis, há quanto tempo você veio morar para cá? Faz uns 15, 20 dias mais ou menos. 15, 20 dias. Nesse tempo, essas pessoas já estavam ali, esses idosos já estavam ali? Já estavam aí. A partir de que momento e como era o teu trabalho de cuidar assim, dos idosos? Na realidade, ele ia o outro ia para casa da mãe dele e eu ficava aqui. Qual que era a tua responsabilidade de cuidar ali? Não, só para não evitar briga lá em cima e dar comida para eles. Só isso. O senhor nunca passou pela sua cabeça denunciar o que estava acontecendo? Sim, passou várias vezes, as minhas filhas, tudo. Só que, como eu falei, ia sobrar para mim. Que um dia ou outro eles iam descobrir. Mostra a foto do casal, ele confirma que conhece os dois. E a partir daí, confusão. Por que você não ajudou quando eles estavam passando fome? Eu ajudei, eu fazia fogo aqui. Por que você não denunciou? Por que você não denunciou? Claro, sobrar para mim. Hein, por que você não denunciou? Claro, né? Porque tá envolvido. Então você não denunciou. A polícia chega e Elvis é levado para a delegacia. E a Polícia Civil agora tem trabalho: encontrar todos os responsáveis por deixarem os idosos abandonados. E além disso, descobrir onde está Paulo Minervino. É uma testemunha muito lúcida, diga-se de passagem, 2 na realidade, confirmou que o seu Paulo Minervino foi avistado morto numa cama, talvez ali uma morte natural, enfim. Mas ele não foi comunicado à família, a família não tem essa informação. Nós estamos apurando para saber o paradeiro do seu Paulo Minervino. Esperamos que ele não esteja morto. O que a gente está agora tentando procurar com muito afinco aí, estamos no ímpeto aí de tentar localizar o seu Paulo Minervino. A gente também espera, né, que o seu Paulo Minervino esteja vivo. Há o testemunho de 2 pessoas da casa, moradores, que dizem que ele estava morto. Pode ser se aconteceu, uma morte natural. Agora, onde está o seu Paulo Minervino? Esse é o grande mistério. E o casal? Né? Quer dizer, eu acho que a hora que a polícia tiver esse depoimento, talvez possa ajudar bastante. Mas esse é o grande caso, é o grande mistério do momento. Aonde está o seu Paulo Minervino? Se de fato ele morreu, uma ocultação de cadáver. E por que nesse momento não procuraram fazer a coisa certa? Muito simples. Uma morte, mesmo que natural, sem assistência médica, ela tem que ser investigada. E ele diz, e aí onde ocorreu essa morte? E aí nós estaríamos com o problema que eles têm desse depósito de pessoas com problemas mentais e idosos, né? Não dá para chamar de casa de repouso, de casa de cuidados, de jeito nenhum, né? Que daí eles teriam nesse momento mais uma investigação sobre a casa. Porque a partir do momento que ela foi lá visitada pelo Ministério Público e foi informado que precisariam de correções, ao invés das correções passaram a trancafiar essas pessoas em outros lugares. Pelo que disse a reportagem, esse já era o 3º lugar pelo qual essas pessoas passavam, né?
Gente, exclusivo, que você viu aqui em primeira mão aqui no Balanço Geral, nosso repórter William Bittar, que conversou com a pessoa, você viu ali que os moradores da região ali o conheciam, cercaram ele, inclusive não deixaram ele sair, queriam explicações sobre isso e todos nós queremos saber o que realmente acontecia ali dentro, né? E onde está o seu Paulo Minervino. Esse é o grande mistério que precisa agora ser desvendado. Vem comigo aqui porque eu quero falar com você das